emoção, tensão, pressão, explosão, vibração, Via Anhanguera, principal estrada que nos leva para um dos clássicos mais tradicionais do país. Deu um arroxo no peito, eu fiquei A cidade que protagoniza tal espetáculo é Campinas, que fica a 100 quilômetros da capital paulista. Quando passei em Campinas, dava pena, dava dó. No trevo de Americana, pensei não vou aguentar. Você sabe quem foi Maria Monteiro? E qual foi a sua ligação no futebol campineiro? Em visita à cidade, Dom Pedro II conheceu a jovem Maria Monteiro. Encantado pela sua bela voz, o imperador pagou cursos de música na cidade de Milão, na Itália. Assim, Maria ficou conhecida como princesa. E Campinas ganhou o apelido de Princesa do Oeste. E baseado no apelido da cidade, em 53, o Guarani inaugura o seu estádio com o nome de Brinco de Ouro da Princesa. Nesse derby, o time da Ponte se apresentou muito bem, né? Foi um jogo sensacional, a Ponte vence o Guarani por 3-0, né? Um atacante da Ponte, o Noca, que tinha um drible desconcertante, um atacante muito rápido, né? Muito veloz, né? Ele, no terceiro gol, antes de chutar a bola para o fundo das redes, ele se agacha, né? e faz uma firula, né? Meio humilhante aí nesse início do estádio Brinco de Ouro, no início dos derbys, né? Um dia da caça, outro do caçador. Assim como a Ponte Preta ganhou o primeiro derby no estádio do Brinco de Ouro da Princesa, aqui no Moisés Lucarelli perdeu o seu primeiro derby para o Guarani. Existe aí uma coincidência, né? O Guarani perdeu o primeiro derby que aconteceu no Brinco de Ouro, logo depois das duas partidas festivas contra Palmeiras e Fluminense, aconteceu um jogo pela Copa Cidade de Campinas e o Guarani perdeu o primeiro derby aqui. Em contrapartida, o Guarani venceu o primeiro derby no Majestoso. No Campeonato Paulista da 2ª Divisão de 48, a Ponte, que usava o campo do Mogiana alugado, acabou inaugurando o Majestoso, ainda inacabado, para o segundo turno do Campeonato de 48 e perdeu do Guarani na terceira rodada também. 1-0, um gol de Zusa de cabeça, que foi o primeiro derby, então, no Majestoso, vencido pelo Guarani. E a rivalidade entre Ponte Preta e Guarani existe desde 1912, quando as duas equipes se enfrentaram no amistoso, aqui, no Campo São Vicente. A história do derby de 1912, que é o derby que ocorreu na Liga Operária de Futebol Campineiro, aliás, foram dois derbys, um com resultado conhecido e outro com resultado, entre aspas, desconhecido. Como a história do futebol campineiro foi muito pautada na história oral, na memória de antigos jogadores, você ficava sempre em dúvida sobre o resultado. O primeiro derby ele aconteceu em março de 1912. O Guarani usava lá o campo de terra da Vila Industrial e foi marcado um amistoso contra a Ponte naquele campo. As fontes do futebol campineiro estão espalhadas por 4 grandes arquivos. Trabalhando nesses arquivos, provavelmente com os boletins dos ferroviários, que eram boletins do Sindicato dos Ferroviários, um setor, né, uma área desse boletim dedicada ao futebol. Então, jogos que os ferroviários faziam ou jogos onde os sócios do Sindicato dos Ferroviários atuavam. O que nós temos são depoimentos aí do fundador do Guarani, Pompeu de Vito, que garantia que aquele jogo teria empatado em 1-1.
e surgiu uma versão da Ponte de que ela teria vencido aquele jogo por 1-0. Se a gente também prestar um pouco atenção na classificação do campeonato, quer dizer, o número de pontos de cada time, a gente vai ver que era impossível ter ocorrido um empate ou uma vitória. Senão a Ponte Preta não teria acabado com 4 pontos perdidos, teria acabado com mais pontos perdidos, que na época o campeonato era decidido por pontos perdidos, né? Como não há qualquer documento da época que comprove isso, apenas as versões, e a gente não pode adotar depoimentos para resultados esportivos, isso é muito perigoso. Então fica essa dúvida no ar, com certeza o jogo aconteceu, mas não se sabe exatamente o resultado, se foi 1-1 ou se foi 1-0. Esse é o caso da história do derby. Esse derby que não tem resultado é mais um problema de falta de pesquisa do que provavelmente falta de fonte. As fontes existem, principalmente estão aí arroladas em arquivos, não em jornais, estão sendo recuperadas aos poucos. A Ponte Preta jogou no antigo campo do Guarani, da Rua Barão Geraldo de Rezende, que foi pejorado de pastinho. Nesse dia o Guarani ganhou de 3-0. Ganhou, mas o jogo não terminou. Na hora que o Guarani fez o terceiro gol, Otávio, ele estava atrás do gol da Ponte. Pelo que eu vi, foi um gol completamente impedimento. E a torcida da Ponte se revoltou e invadiu o gramado e o juiz fugiu, foi embora para o vestiário. A Ponte foi procurar o juiz na estação de Jundiaí, nós viemos abraçado com ele de São Paulo. Isso mexeu com os brios de alguns diretores da Ponte que frequentavam o Largo do Rosário. E 4 deles tiveram a iniciativa de ir a São Paulo, onde morava o juiz, de nome Aldo Bernardi, e raptaram o juiz e trouxeram para Campinas, e sobre a ameaça ele assinou uma declaração que realmente ele foi engavetado pelo Guarani. Joguei no Guarani em 97, pelo Campeonato Brasileiro, e de 98 a 2002 no Ponte Preta. E pela Copa João Avelange, no qual a gente ganhou também de virada, e eu tive a oportunidade de fazer um gol contra a equipe que praticamente me projetou. Foi onde eu iniciei as categorias de base, e foi também antes de eu ir para a seleção brasileira. Foram 2 os derbys, né, que me marcaram. Um foi aqui no Brinco de Ouro, com Aspirantes contra a Ponte, né, claro. Foi 7-2 pra gente, eu marquei 5 gols nesse jogo. E vai ficar marcado sempre na memória aí dos bugrinos, né? Então, e o outro foi pela equipe profissional, em que eu fiz um gol de calcanhar no Majestoso. E empatamos 2-2 com a Ponte. Mas foi um gol também muito bonito que me marcou muito. Esse é o clima que o derby proporciona ao torcedor. Uma mistura de euforia, emoção e muita alegria. Quando eu morrer, eu já falei com todo mundo que eu quero ser enterrado com a camisa da Ponte. E também quero que ninguém chore. Eu quero que todo o meu caixão for para o túmulo, que vão cantando o hino da Ponte Preta até fechar a mata. Esse é o meu pedido que eu faço para todos os meus amigos. E também já falei que antes de morrer, vou mandar fazer uma placa, todo sentido da Ponte, para pôr no meu túmulo, porque eu já tenho o meu túmulo, né? E aí a tropa fala, você é louco? Eu falo, não, eu quero. Direito meu. É a minha paixão, a Ponte Preta. Então, o dia que eu morrer, eu quero que todo mundo vai cantando da Ponte. Não quero que ninguém chore. Orgulho de nossa terra, Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra, Ponte Preta de paz. Oi, meu nome é Ricardo Schuff. Tenho 13 anos e torço para o Guarani fielmente desde que eu nasci. Sou neto do Ricardo Schuff, ex-presidente do Guarani em 79 e 78. E aqui uma foto dele segurando o troféu de quando o Guarani foi campeão. Uma
vez eu tava andando pela rua, né? Daí passou um avião assim, jogando um monte de folheto, assim, né? Daí eu peguei um. No dia do aniversário da Ponte Preta. Um dia muito ruim para a cidade de Campinas, para todo o Brasil. Mas a Ponte Preta fez 100 anos sem títulos. Até hoje não conseguiu ganhar nenhum título em 100 anos de história. É uma vergonha. O encontro entre Ponte Preta e Guarani é conhecido como derby. Mas por que derby? Derby foi o lorde que viveu na Inglaterra no século XIX e depois de se casar com a sua amada, que era uma amazona, ofereceu-a uma corrida de cavalos para comemorar a sua união. E depois dessa corrida, toda e qualquer disputa entre duas equipes rivais passou a se chamar derby. A origem da Associação Atlética Ponte Preta, ela remonta ao final do século XIX. A Ponte Preta nasceu de um grupo de jovens que não queria que o futebol fosse apenas uma diversão, mas sim uma realidade. Essa é a ponte que originou o bairro Ponte Preta, onde 3 jovens se reuniram em 11 de agosto de 1900 e decidiram, daquele momento, o clube chamaria Ponte Preta. Hoje, o clube é o time mais antigo do futebol brasileiro atualmente no país. Esse é um dado interessante porque os 2 times não vieram da elite da cidade. Já o Guarani surgiu quando 12 jovens, a maioria italianos, sentaram-se aqui na Praça Carlos Gomes, em Campinas, e resolveram criar um clube, com o nome da ópera de Carlos Gomes, o Guarani. Como essa reunião aconteceu em 1º de abril de 1911, eles decidiram que o clube seria criado oficialmente no dia seguinte, pois 1º de abril é o Dia Internacional da Mentira. Desde 1912, Ponte Preta e Guarani já se enfrentaram 176 vezes. Foram 57 empates, 64 vitórias do Bugre e 56 vitórias para a Macaca. Uma dessas vitórias da Ponte foi a única que valeu um título em derbys. Em 81, valendo o primeiro turno do Paulistão, a Ponte venceu por 2-1 e garantiu sua vaga para a final contra o São Paulo. Um outro momento aí que fica na nossa lembrança, né? Em 2001, quando o Guarani venceu novamente a Ponte e com isso garantiu que se ficaria 15 anos com o tabu. No final da partida, os alto-falantes soltaram uma valsa e os jogadores começaram a dançar a valsa no meio do gramado, né? Foi uma gozação e tanto. Mais recentemente, você teve a quebra desse tabu, né, de 15 anos. E no ano passado, você tem a vitória da Ponte, quebrando esse tabu por 4-2 no estádio Brinco de Ouro. E um dado interessante disso, um dado de bastidores, né? A gente que estava acompanhando a preparação da Ponte para esse derby, uma preparação especial, a Ponte tinha um atacante, né, que marcou época em alguns times, no Palmeiras principalmente, o Basílio. O Basílio estava se recuperando de uma contusão, poderia atuar 2 partidas antes do jogo contra o Guarani, e ele pediu ao então técnico Oswaldo Varezo Vadão que não o colocasse em campo, que deixasse ele se preparando fisicamente e tecnicamente só para o derby, especificamente para o derby. Seria o jogo, ele até se pronunciou assim: olha, é o jogo, vocês me contrataram para isso. Né? A diretoria se reuniu e o Oswaldo Alvarez e o diretor de futebol e decidiram topar o que o atleta tinha dito. Né? Deixaram ele realmente fora dos jogos antes do derby, só se preparando para o jogo. Dentro do campo de jogo, ele sai ganhando por 2-0, a Ponte dá uma virada sensacional por 4-2 e o Basílio é o melhor jogador em campo. Então, no fundo, tudo que ele quis, tudo que ele defendeu anteriormente, que ele queria se preparar especificamente para o derby, ele cumpriu. E aí, até altas horas da noite, a festa correu solta aqui em Campinas. E participei de dois derbys, né? Inclusive no derby de 70, a Ponte Preta ganhou de 1-0,
e eu fui o autor do gol que deu a vitória à Ponte Preta, né? Foi um derby assim, muito especial para mim, que jamais vou esquecer na minha vida. Eu participei de diversos derbys aqui em Campinas, mas o que mais marcou foi esse por causa do score, né? 6-0. E hoje como eu disse, nas histórias do derby, a maior contagem até agora entre Guarani e Ponte Preta. Algumas coisas assim que eu me lembro de interessante, o jogo do 6-0, por exemplo, eu não assisti esse jogo, mas eu me lembro de ter ouvido pela rádio. Houve uma grande comemoração aqui no Guarani, eu era criança. Foi a maior goleada em derbys, a estreia do Cabrita como centroavante do Guarani. E até hoje aquele time é perpetuado em fotos que os torcedores gostam de ter em casa para lembrar o 6-0. Eu me lembro de algumas brincadeiras aqui no estádio. Por exemplo, uma de um cacho de banana aí no final dos anos 70. Foi amarrado um fio de nylon, uma linha de pescar aqui do alto das Vitalícias até o tobogã, as cabines de imprensa do tobogã. E foi soltado um cacho de banana logo no início do jogo. Havia 2 cachos de banana preparados, um deles, o chefe da torcida, Raça Bugrina na época, ficou segurando justamente para o policiamento ir lá e pegar esse cacho de banana e achar que não havia mais qualquer problema. No momento que a Ponte entrou no gramado pelo túnel, foi solto então o segundo cacho de banana e o fio de nylon não aguentou. Isso não estava bem previsto, mas quando o cacho de banana chegou no meio do campo, o fio de nylon não aguentou o peso e caiu e quebrou. Aquele cacho de banana caiu a 3 metros do time da Ponte, que estava se perfilando no meio de campo, espalhou banana na frente dos adversários. Isso foi uma brincadeira saudável que ficou muito na memória. Pois é, o que representa a Ponte na minha vida, eu acho que quase tudo. Eu não fui apenas um simples torcedor da Ponte Preta. A Ponte é ligada à minha vida desde os 5 anos de idade. No local que nós estamos era uma pensão de propriedade do meu pai, onde moravam os jogadores da Ponte Preta. Nesse pequeno espaço aqui morava metade dos jogadores da Ponte e na esquina de lá outra metade. Nos idos de 1943. E os jogadores saíam para ir no treino, eu ia junto. Ficava de catador de bola atrás do gol. Mas o meu amor pela Ponte Preta não se restringe apenas à vitória ou à derrota. O meu amor pela Ponte Preta num sentido amplo das coisas boas que aconteceram na Ponte Preta, eu vou me vangloriar. Das coisas tristes que aconteceram na Ponte Preta, sim, vou ficar triste, mas tem certas coisas que ninguém tem. A minha Ponte Preta tem algumas coisas que, se eu for relatar, por exemplo, está cheio de tigre, de leão, de raposa, mas ninguém tem o símbolo da Ponte Preta, é a macaca. Por que é macaca? É um símbolo maravilhoso, é um símbolo que antigamente era uma veterana. Quando nós construímos o Majestoso, fomos pejorados pelos nossos adversários de Campinas que nós estávamos fazendo um Macacanã, porque no Rio tinha um Maracanã. E como aqui era cheio da torcida de Ponte Preta de negros, seria um Macacanã. Nós absorvemos aquilo e pegamos o nosso símbolo, uma macaca. É uma história linda. Tudo isso não teria efeito nenhum se não fosse o torcedor. Aquele cara que pula o muro no estádio quando está numa pindaíba danada. Ou então, quando ele deixa os seus filhos com a patroa naquele domingão de sol. Ai, se não fosse a paixão pelo futebol. Bem, meus amigos, sem dúvida nenhuma, os jogos regionais, aqueles que marcam a disputa das cidades ou entre cidades, foram as responsáveis pelo crescimento das torcidas de futebol no Brasil. E o clássico de Campinas, o derby campineiro, Guarani e Ponte Preta, é um dos jogos mais importantes do território nacional. Eu me lembro de coisa já bem antiga, quando marcaram um pênalti a favor do Guarani contra a Ponte Preta e o Zusa ia chutar a bola e disse ao Stalingrado: não fica bravo, não brigue, porque eu vou chutar fora.
E aí o Zusa veio, marcou o gol e saiu correndo para o vestiário e o Stalingrado atrás dele. São folclores desses jogos importantíssimos, responsáveis por uma rivalidade saudável, respeitosa e construtiva. Hoje, infelizmente, essa rivalidade ultrapassou os limites de gostar desse time para as pessoas se agredirem, principalmente fora dos estádios. Então, o restabelecimento dos clássicos regionais em todo o estado de São Paulo será muito importante e interessante para os clubes. E aos campineiros, a seguinte mensagem: prestigiem sempre jogo Ponte Preta e Guarani. Leve uma mensagem otimista, de respeito, de educação e saber que quando termina o seu direito, começa o do outro. Guarani e Ponte Preta marcam história no cenário esportivo da América do Sul e hoje representam dignamente o futebol de Campinas. Que o verde da esperança e a garra do alvinegro possam estar sempre juntos, permanecendo na memória dos torcedores. Anjos aí, galera. Pelé, Garrincha, Tostão, Denner, Dinamite, Cláudio Adão. Adilho toca pra Leandro e Didi, Vavá, Gerson, Rivelino e Valdir. Sigo tocando pra Nilton, Santos e Pepe. Eusébio, Romário e Bebeto. Barbosa, Tafarel e Carlos Alberto, Maradona, Devida, Gui e Canídia. Ricardo Rocha, tabela com Falcão e Reinaldo, Zé de Túlio, Sócrates e Fio Maravilha. Amoroso, Ronaldo, Viola e Edmundo. E todos os craques do resto do mundo. É gol!